O que eram? Racionais, puros, limpos, perfeitos, sem defeitos, juntos com os demais racionais que estão cá em cima, com seu progresso de pureza, onde não existe sofrimento algum, nem dois sexos. A escrituração racional, provada e comprovada, afirma com firmeza a apoteose do seu conteúdo, baseada em todos os feitos, de todas as formas, e com o andamento da escrituração, assim vai sendo tudo e toda lapidada brilhantemente, afirma e confirma um jubiloso panteão de glórias nunca visto no mundo, com seus quesitos e requisitos para completar e comprovar as capacidades mais exigentes do mundo inteiro, com todas as bases e muito além ainda, por o seu conteúdo não ser de nenhum sofredor daqui deste térreo de sofrimento e sonhos aventureiros. Célebres sonhadores e pensadores nunca poderiam chegar a este auge de calcular esta primazia autêntica para a glória de todos. Portanto, quando se trata de uma justa sinceridade, não se põe dúvidas, não se trata de problemas nem de enigmas, é a verdade das verdades ao alcance de todos. Eis a razão dos seres enigmáticos, que são todos os humanos, não encontrarem argumentos a não ser dizer: estamos glorificados pela razão de ser esta a base racional que há muito debatíamos e falávamos, mas não sabíamos como era, nem onde estava e como poderia existir. Tudo se transforma devido à deformação e, uma vez sendo deformado, não tem estabilidade e, por isso, se transforma em outros seres. Esta a razão dos homens notificarem com base a lei da transformação. Por desconhecerem estas transformações e outras mais, é que sempre se mantiveram nessa lei natural das coisas, que é a lei da transformação. Transformam-se todos os seres e, multiplicando as suas transformações, tinham que chegarem a nascerem pelo eclipse da degeneração. Eis a razão de os povos de antes terem a duração longa, e como vieram degenerando, as gerações vieram se reduzindo cada vez mais pela transformação, minguando cada vez mais, até vir a extinção de todos os seres. Então, reconhecido tudo isto na ciência, ousam dizer: tudo se transforma em seres que não deixam de ser vidas, para minúsculos, multiplicando sempre, mas, por meio da imunização racional, será embargada a extinção desta deformação por trazer o conhecimento integral de tudo, de onde vieram e para onde vão. Até que, enfim, chegou o desencanto de todos por meio da imunização racional, a que, desde os primitivos passos, dei o título de Universo em Desencanto. Provado e comprovado o encanto e, do mesmo modo, o desencanto, mostrando as fontes, as causas e a origem de tudo, para espantos dos homens que há tempos diziam ser a vida um parasita da natureza. Portanto, o mundo é completo de parasitas, por isso nascem aí somente para explorar e procurar meios e modos de viver melhor. Não passam de verdadeiros parasitas da natureza que não precisa de voz. Então dizem os viventes: nós é que precisamos de tudo para podermos viver. Eis a razão da ciência há tempos denominar o ser humano como verdadeiros parasitas. Não fazem coisa alguma. Quando chegaram, encontraram tudo, e deste tudo que encontraram, vão transformando
para suas conveniências, lapidando para ver se adquirem um modo mais suave para viver. E assim, com estes argumentos e outros mais, foi provado e comprovado pelos estudos dos homens que o ser humano era um parasita de primeiro grau. Parasitas estes, consumidores, devastadores daquilo que não fizeram, que não sabem como foi feito e muito menos quem foi que fez. O homem é um vago bicho sem destino, que nasceu em cima dessa terra sem saber por quê e para quê. Um parasita como outro qualquer, mas com um veneno e ferocidade maior do que todos e inferior a todos, porque depende de tudo para poder viver e querendo se colocar com a sua soberbia sobre um ponto superior a tudo e a todos. A idiotice do homem é tanta que diz ter nascido para governar o mundo, e assim há muito vem aumentando sempre as confusões, encarando o mundo como tudo, esquecendo o seu ser, que não é nada. A imunização racional, trazendo o equilíbrio de todos e, com os dias vindouros, desfazendo essas fantasias e todos chegando à conclusão real dos modos e métodos racionais feitos pela imunização racional. Então, dantes costumavam os parasitas a perguntar uns para os outros: de onde tu vieste e para onde vais? Não sei de onde vim, nem para onde vou. Sei que vivo aqui sobre esta terra como um sofredor, condenado a morrer por ser um miserável sem saber porquê. Por assim vivermos neste mundo, somos o resto da natureza, porque a natureza não precisa de nós para viver. Nós é que precisamos dela, é que precisamos de tudo, portanto, somos menos do que tudo. Podemos dizer que somos os restos dos restos. Somos os parasitas mais miseráveis que existem neste mundo. De tão miseráveis, somos condenados ao degredo, à morte. Essas são convenções de ideias que trocam uns com os outros, para ver se encontram uma solução e poder dizer o porquê assim são, mas nunca o encontraram, a não ser agora, na escrituração. E assim a humanidade, sem consolo, por não encontrar o apoio verdadeiro que procurava há muito. E hoje, chegando às mãos de todos, pelo conhecimento da imunização racional. Nela está a felicidade e o apoio aos desejos de todos. Por isso, dizem os infantes consigo mesmos: chegou às mãos de todos o tesouro do ser humano, para que haja entre nós a compreensão verdadeira e todos possamos viver felizes, alegres e contentes. Porque, do contrário, como o mundo vinha, viviam todos infelizes com a vida de aparências, com a vida de incertezas, vivendo assim no escuro pela falta de equilíbrio e de um ponto básico para equilibrar todos. A vida dos viventes está no espaço de onde recebem os seus pensamentos bons e maus, e o vivente tem em si mesmo a ação e o símbolo astrológico. É por isso que os viventes são uma antena captadora das influências do espaço e variam de acordo com as influências dos astros. Nasce então no vivente variações de ideias, uma infinidade de pensamentos, sempre variantes, uns até bem metabólicos, bolando sempre infinidades de coisas, tudo isso devido às linhas gerais de astrologia e sendo o vivente uma antena em contato com as influências astrológicas, não pode parar de pensar. Por assim dizer,
a desregulagem demasiada no vivente de acordo com a descarga atmosférica que recebe dos astros. Sempre mais cargas magnéticas do que elétricas. Na carga magnética estão todos os venenos dos gases que sobem da Terra e, por isso, essas cargas são causadoras de muitas enfermidades comuns e esquisitas. Por o ser humano ser um centro astrológico, é que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional, e nela o porta-voz da verdade das verdades, por a natureza dos viventes ser adequada à natureza que os fez, pois são formados por esta natureza e por isso dependem dela para poder viver, sendo então formados por certas partículas e dependem delas. As principais estão aí embaixo e são terra, água, animais e vegetais, e cá em cima sol, lua, estrelas, mas que têm os seus derivados como parte magnética invisível e a parte elétrica. Tem o vento magnético e o elétrico. O vento magnético é um vento mau. Tem o vento comum e o vento natural. O vento comum é o vento que não prejudica. O natural não incomoda. O vento elétrico, forte, é acompanhado com muita chuva. Então, destes ventos, há o tufão, o furacão, o minuano e outros mais. Os corpos humanos expostos a todas essas intempéries, a todas essas eventualidades, não podem ter estabilidade. Por isso, variam de pensamento, de gostos, de decisões boas e más, tristes e alegres, passa o ser humano a ser um verdadeiro destemperado por ser formado por uma natureza desregulada, variante, dias claros e dias escuros e ventos de todos os lados. Na força elétrica está a alma da vida, esta é que é a verdadeira alma da vida, tanto assim que todos os corpos são compostos de um motor orgânico onde o coração é o dínamo tocado pela força do combustível, que é o estômago, um depósito de alimento para que o motor trabalhe. Esse alimento vai abastecendo todo o maquinismo orgânico para a estabilidade da energia elétrica e magnética, sendo as veias os fios do motor, o sangue uma das molas reais para a estabilidade real do funcionamento do dínamo, que é o coração, e é no sangue que está a parte elétrica e magnética, a alma da vida. Por isso, o ser humano é magnetizado ou pode magnetizar. A verdadeira influência é o magnetismo e, por isso, estão nele todos os males do mundo, sendo a vida constituída do mal, razão de ser dos sofrimentos. Basta serem produtos do magnetismo da matéria, formada dentro do ventre feminino, onde se chocam a goma elétrica com a magnética. A goma magnética é a feminina e a goma elétrica a masculina. Prova que a mulher tem maior parte de magnetismo que o homem. O homem tem o seu fio. O fio é introduzido no lugar do seu contato natural e para chegar à sua verdadeira ação é preciso que esteja eletrizado. Eis porque o homem tem mais força que a mulher, porque tem mais carga elétrica. Por isso, costumam dizer que a mulher é a parte fraca, quando se chocam a parte elétrica com a magnética. Há o contato e fica a goma de um e de outro no ventre, vindo daí a geração. É a mesma coisa que um ovo sem gala. A gala é a parte eletrizante, que dá o choque para haver a geração. Sem ela, não sai pinto, não produz. E com ela, a parte elétrica, há a formação da ave. Assim são todos os sexos. Está aí porque o homem é mais forte e a mulher é mais fraca.
O homem é mais forte num certo ponto de vista. Noutro, a mulher é mais forte, tem grande força magnética, é mais atraente e por isso dizem que as mulheres atraem os homens pela grande parte magnética que elas têm em si mesmas devido à ação da natureza. Os homens atraem as mulheres, não resta a menor dúvida, mas as mulheres atraem mais os homens devido ao seu temperamento magnético ser mais forte do que o do homem. Eis a razão das forças elétricas e magnéticas serem a verdadeira alma da vida. Esta é que é a vida dos seres humanos. A força do magnetismo é tão grande na mulher que é preciso que todos os meses seja descarregada, porque senão envenena o próprio organismo. Adoece, razão porque todos os meses o sexo feminino tem seus incômodos, suas descargas magnéticas. O mal que sai, se esse mal ficar no corpo, poderá enlouquecer e há muitos desarranjos. Ao passo que o homem, como é dotado de mais força elétrica, é mais limpo que a mulher, tendo a maioria o coração mais limpo que as mulheres, por não terem grande ação magnética para perturbar. A mulher é mais perturbada e por isso dizem que a mulher é a parte mais fraca. Está aí o porquê da alma do ser humano é a força elétrica e magnética. E o mundo, sendo um conjunto elétrico e magnético, é que dá ao ser humano a faculdade do contato com os seres invisíveis do espaço, dos astros, que os corpos destes ditos também têm a mesma formação de ser parte magnética invisível e elétrica, que são os corpos elétricos e magnéticos. A formação dos seres invisíveis sobre a ação elétrica e magnética é por a natureza ser uma só, que torna possível manter contato sobre os seres humanos que transmitem sobre estes aquilo que desejam. Os bons transmitem o bem, os maus transmitem o mal, e por isso tinha que nascer o espiritismo entre todos no mundo, por todos serem de uma natureza só, num certo ponto de vista, e noutro serem invisíveis e visíveis, a parte elétrica visível e a parte magnética invisível, e a parte elétrica invisível. A parte elétrica visível é o fogo, a luz que aí está. Isto é um pedacinho do porquê assim são da parte invisível dos astros. Daí então nascendo as inspirações, as experiências desta parte invisível, deste povo culto, desta parte dos astros, do mundo astrológico, deste globo imenso. Eis o porquê de estarem sujeitos ao desequilíbrio no modo de pensarem, por estarem expostos a todas essas influências invisíveis, e por isso o pensamento é variante, por ser produto do conjunto elétrico e magnético. É rápido, no momento o vivente vai longe, irradia uma porção de coisas devido à parte elétrica, o irradiador, que é a cabeça, o relógio, onde os ponteiros são os ouvidos, a lâmpada, as vistas, que é também um ponteiro que transmite e recebe. Para ver a regulagem no ser humano, magnético e elétrico, expostos a todas estas irregularidades, a todas as intempéries do tempo, é necessário apenas este grandioso tesouro, a imunização racional. Nos viventes imunizados, vai nascendo aos poucos o equilíbrio e a regulagem, tornando-os em pouco tempo viventes felizes, salvos destas mazelas. Os animais irracionais que se alimentam apenas de capim e ervas são mais felizes do que os viventes, por não serem variantes e gozarem de uma saúde invejável.
E ao ser humano, com uma infinidade de variações sobre tudo, o que acontece? Cada vez mais fraco, mais doente, mais moribundo, porque tudo demais prejudica. Os indígenas, que não têm os recursos dos civilizados e são os mesmos seres humanos, com a diferença de serem selvagens, são mais fortes e não têm conforto de espécie alguma, não têm recursos nem ciência, limitam-se em tudo, com a maior insignificância, não têm as variedades que têm os civilizados para enfraquecimento de si mesmos, isto é, para verem como estas variações vêm há muito derrotando os civilizados que dizem saber o que estão fazendo. Agora digo eu, que bonito saber. Por isso, estão enxergando que este progresso vai indo a regresso. Pelo enfraquecimento de todos, vem a degeneração e para minguados todos vão. No tempo em que não existiam estas infinidades de variações, os povos duravam muito mais. Os antigos eram mais fortes, não eram derrotados e a durabilidade dos anos de vida era muito longa. O reino animal é muito confuso, mas tem um quê de bom. Quando é surpreendido por coisas que não sabe, não conhece, trata logo de saber, de conhecer. Portanto, nada além da imunização racional, e sim a imunização racional além de tudo, acima de tudo e de todos. Sabem que tudo no mundo é preciso aprender para saber. Gozar precisa aprender para saber. Basta somente conhecer o que é imunização racional. Naturalmente são imunizados. Pelo natural de todos, ser pertence deste ser racional. E é por isso que até chegarem todos a conhecer a imunização racional, foi dado o nome ao ser humano de bichos racionais. Com o tempo viria a imunização e aí ficariam integralmente conhecidos e reconhecidos do verdadeiro natural do seu ser e o porquê não puderam ser logo, no princípio, imunizados, precisando os bichos racionais passar por esta lapidação para chegarem então à conclusão do seu verdadeiro natural pela imunização racional. A lapidação era a seguinte: os bichos, de acordo com o atraso muito grande e apego a tudo que de bom lhes parecia, precisavam que se desiludissem de todas essas ludibriações supersticiosas e, por tudo caducar e não encontrarem a certeza de tudo, que os bichos atrasadões pensavam encontrar, uma vez desiludidos destas coisas e passando por essas lapidações, que são uma infinidade, chegaram ao ponto dos bichos racionais bem lapidados para então ser entregue a esses bichos racionais o conhecimento verdadeiro do natural de todos, por meio da imunização racional, passando de bichos racionais a integralmente racionais. Como bichos racionais estavam se aproximando do verdadeiro conhecimento racional do seu ser e imunizados racionalmente, completos racionalmente do seu ser, por isso sabe de onde veio, por que veio e para onde vai, sabe de onde todos vieram e para onde todos vão, sabe o porquê o mundo assim é e de onde tudo surgiu, sabe como tudo foi feito, como todos foram feitos, a origem de tudo e de todos, como bichos racionais, não sabiam coisa alguma, porque tinham somente o princípio para chegarem a ficar completos racionalmente. Portanto, uma vez imunizados, não são mais bichos, porque não ignoram coisa alguma, sabem tudo e descrevem tudo
E quando bichos não sabiam coisa alguma, ignoravam tudo, não sabiam de onde vieram, nem para onde iam, viviam aí com esse saber, com essa vida cheia de incertezas, experiências, conservando esse grande enigma, esse grande encanto, sem dar solução de coisa alguma, nem de si mesmo. Vivendo porque tem vida. E assim sempre viveram os bichos racionais. Agora, imunizados racionalmente, não são mais bichos, porque dão solução de tudo. Bicho é aquele que não dá solução de coisa alguma. E por isso, aí sempre viveram como bichos racionais. Está aí o tesouro dos tesouros, a homenagem deste grande tesouro para dar ao mundo o que todos precisavam. Como poderiam os bichos racionais se harmonizarem na vida e no mundo? De forma alguma. Basta serem bichos, basta estarem vivendo como bichos racionais para nunca poderem viver em paz. Por quê? Por não terem o verdadeiro natural integrado em si mesmos. Natural de quê? De verdadeiros racionais. Assim, a imunização racional, completando todos com o verdadeiro natural de racionais, desaparecendo completamente a parte de bichos, ficando equilibrados eternamente, por estarem completos do seu ser, do verdadeiro natural de racional. O que é imunização? É um ser orgânico do verdadeiro natural. O que é o verdadeiro natural? É o racional. Uma vez completos do verdadeiro ser, estão completamente diferentes do que eram. Por quê? Porque tinham de raciocínio uma insignificância, mas não tinham equilíbrio por não estarem completos. E por não estarem completos, é que lhe foi dado o nome de bichos racionais, em virtude do pouco raciocínio, viverem como bichos. Estão aí os prenúncios da imunização racional e do verdadeiro natural de todos, a modificação de bichos racionais para racionais verdadeiros, e a parte de bichos desaparecendo. Está aí a imunização racional, completando todos do seu verdadeiro natural, chegando ao seu ponto básico. O mundo é um passageiro e fabricante de passageiros, que são todos os seus habitantes, que aqui fazem as suas passagens, todos os seus feitos. Assim, tinha que chegar ao fim dele e de todos pela própria natureza deformada. E por isso, cada qual com suas análises, dizendo, de acordo com o progresso de produção e a multiplicação dele, vai cada vez tudo se enfraquecendo, sendo aniquilados, extintos, pela degeneração produzida pela fraqueza das multiplicações do seu progresso, tendo em vista o regresso de todos e não progresso. Sim, progredindo para se acabar. Tudo vai se enfraquecendo, tudo vai se degenerando, desequilibrando, sendo geral o aniquilamento de tudo pela própria natureza, degenerando, enfraquecendo, minguando e desaparecendo. Muitos, com estes distúrbios matemáticos, dizem: chegamos ao fim do mundo, mas assim deste jeito, apresentando diversas plataformas, sendo a mais diferente e perfeita a do progresso da degeneração, que impera sobre todos os seres, sobre a própria natureza. Por isso a natureza fala, mas muitos estão vendo e não a compreendem, porque não querem ou porque o alcance da capacidade não dá a uma psicologia do que está à frente dos olhos de todos. O ser humano gera, cresce até um certo ponto, começa a amadurecer até ficar maduro de uma vez e cai sem poder andar, ou morre antes. Demonstra que tudo é assim, que a própria natureza é assim,
e por isso fez tudo e todos assim para chegarem do mesmo modo também ao seu fim. Tudo cansa e, de acordo com a canseira, vem o enfraquecimento e daí o aniquilamento. Isto sobretudo em geral, tanto nos vegetais como no ser animal, em tudo enfim. Há 300 anos passados, a natureza era muito mais forte. Há 600 anos, mais forte ainda. Há 900 anos ou 1.200 anos, muito mais poderosa em tudo do que é atualmente. O ser humano durava muito mais, a construção era de gigantes, de Hércules, era um povo rústico, pacato e calmo. Mas destas datas para cá, tudo mingou cada vez mais. É como tudo tem vindo pelo progresso da degeneração. Por exemplo, o filho mais fraco que o pai, por ser feito dos restos uns dos outros, assim degenerando cada vez mais, com o seu filho e seu neto serem produtos dos seus restos, e o bisavô, tetravô, muito mais fortes que os seus descendentes, que foram sendo feitos dos restos uns dos outros, assim degenerando cada vez mais, com o tempo aniquilando e vindo à extinção, tanto dos animais como dos vegetais, onde impera o progresso da degeneração há muito. E se não fosse a imunização racional para salvar todos, viria, pelo progresso da degeneração, a extinção de todos os corpos e de toda a vegetação, passando então, depois da extinção desta geração, para outra formação muito pior do que esta. Por serem bichos racionais, tinham que conhecer, muito antes de chegar ao ponto, o vosso verdadeiro natural de racionais, que agora, com a escrituração de libertação dos bichos racionais, ficarão imunizados e completos do verdadeiro natural de racionais. A quem perguntar o que é isto, que leia para saber. Não é uma ciência que todos conhecem. Isto é a imunização racional que ninguém conhece e ninguém é obrigado a ensinar aquilo que não sabe. Portanto, que acompanhem, que leiam, se quiserem saber. Que remédio tem se não saber? Se não quiserem saber hoje, chegará a saber de qualquer maneira, por ser este o caminho que todos seguirão. O pensar é vago, é livre, por isso os viventes são livres pensadores e sonhadores. Mas quem segue a bússola racional, o governo imperativo, pensará com sólido, firme e cristalino equilíbrio. Quem brilha com a bússola racional vai de vento em popa, chegando onde quer e, muito além ainda, pelo redígio ser racional. E o que é racional não desvirtua do seu ser. Sempre a prumo, sempre em nível, sempre em linha reta, não pende para lado algum. O que é, é. O que não é, não é. Na espiritualização dos deformados que pensam estar direitos e sofrem porque estão errados, vão sempre de mal a pior. O caminho do deformado foi sempre conservar esta fogueira ardente para a destruição de si mesmo, como está aí provado no mundo, ao passo que racionalmente tudo é diferente. O que é racional brilha sempre, e o que é espiritualização dos deformados aparentemente brilha por um certo tempo e depois decai para sempre. O que é um deformado? É um fingido que não tem equilíbrio, é um errado em tudo, principiando pela sua deformação e acabando por adotar esta deformação como verdade. E o imunizado racionalmente é um perfeito em tudo,
não desvirtua daquilo que é, vai sempre certo, vai sempre bem. Passos mais brilhantes do que estes que estão dando não podem dar, porque ninguém brilhará mais do que os imunizados, para os quais, em seguimento dos dias, vão vendo todas as realidades que aqui anuncio. Os imunizados estão completamente livres das influências ruins do encanto. Estão salvos pela imunização racional, por esta escrituração e pela junção fraternal racional de um por todos e todos por um. Na espiritualização, nunca pôde haver todos por um e um por todos, porque vivem em experiências de tudo, na incerteza, e por viverem assim é que nunca puderam saber quem está certo e quem está errado, fazendo confusões de todas as formas, não podendo assim haver a união fraternal dos povos. Só por meio da imunização racional existirá a comunhão entre todos e a salvação de todos. Muitos sonhavam que essa salvação viria de um jeito, outros pensavam que viria de outro, e quando acaba, surgiu tão diferente do que pensavam. O mundo é um montão de ruínas, tudo presta e nada vale. Assim o demonstra o sofrimento. Se realmente tudo prestasse, tudo valia, e não existiria o sofrimento, mas todos erram, todos são errados, vivem enganados com essa vida, e a vida não é essa. Vão com o tempo na esperança que apareça uma vida melhor, ou a verdadeira vida, ou o porquê de sua vida ser assim. Uns pensam de uma forma, outros de outra, mas todos vão chegar à mesma conclusão. Chega a imunização racional e mostra, provando e comprovando, o porquê desta vida assim ser encantada, sem solução, o porquê assim são, o antes de ser a origem e a verdadeira vida natural de racionais, e encantados não podiam ter solução de si mesmos, que fará das demais coisas. Brilha o mundo numa fogueira de descontentamento. Aparentemente, todos estão contentes, e verdadeiramente tudo diferente. Por viverem de aparências é que todos são orgulhosos, uns mais e outros menos. O orgulho predomina sobre todos por causa das aparências, aparentando sempre o que não são, o que não sentem, sentindo uma coisa e dizendo outra, muitas vezes rindo para não chorar, fazendo-se de alegres e satisfeitos para não desabafar. Enfim, traidores de si mesmos. Na imunização racional estão reunidas todas as coisas existentes no universo e fora dele, e assim sendo, completa a todos. Tudo é o tudo do tudo, e a espiritualização é o nada do nada, é o tudo do nada. Vejam a espiritualização como é. Como sempre foi um tufão de angústias. Agora dizeis, é verdade, a humanidade é Marte, desde que nasce até que morre. Os papagaios falam bem, mas só se vê o mal. Estamos enjoados de tanto mal, queremos ver realidades, fatos consumados, porque quanto mais os papagaios falam em bem, mais o mal se multiplica entre nós. Onde existe o esforço, existe o sacrifício, e onde existe o sacrifício, existe o sofrimento. É escusado falar em bem, é escusado correr atrás do bem, porque nunca o poderão encontrar deste jeito. Quantos já de muito vêm lutando à procura do bem, e quanto mais lutam para encontrá-lo, mais ele se distancia. Então vem o desânimo, o desespero de causa e aumenta o sofrimento. Ninguém quer ser ruim, todos querem ser bons. Os que querem ser bons, finos e puros,
muitas vezes tornam-se arrogantes, presunçosos e orgulhosos, e só desvendado este segredo da natureza, que prova e comprova a nulidade das aparências, é que dizem uns com os outros: pensamos muitas vezes que somos muita coisa, e acabamos vendo que somos piores do que tudo, somos mais que péssimos. Precisamos deixar de ser como somos, porque é bem desagradável assim sermos. Depois de conhecermos de fio a pavio o que somos, isto não é para todos, mas para todos que ainda pensam na pureza, que se têm como palmatória do mundo, que se baseiam na virgindade, fazendo do mundo um paraíso onde tem perfeitos e maus. Para esses assim, uma vez conhecendo e sabendo que não é nada do que pensam, é que chegam à conclusão de que são uns verdadeiros embusteiros e ficam decepcionados por terem que ser assim mesmo, sentindo às vezes uma coisa e aparentando outra tão diferente. Assim, vislumbrados ou deslumbrados com este tesouro em mãos, conhecendo e reconhecendo que é a verdade das verdades, a verdadeira salvação, provada e comprovada com suas bases reais, naturais, legalmente racionais, pelo cunho da verdade, assombrados por conhecerem, verem e saberem que está aí o fim do mundo, o princípio como foi e o fim como será, e muitas vezes achando que existem explicações demais, dizem muitas palavras ou muitos assuntos repetidos, mas é preciso notar que o tema e os seus efeitos são diferentes. É a mesma coisa que uma personagem que muda uma infinidade de vestuários para uma infinidade de representações, e cada vestuário com sua representação e com o seu histórico. Portanto, a personagem tem que ser sempre repetido, cada hora com uma roupa. Daí a sua apresentação e o seu histórico, mas quem não sabe, não conhece a leitura, pensa que na repetição estão erros, e estes não existem. Havendo persistência e esforço natural, vencem todos os obstáculos, adquirem tudo desejado e muito mais ainda. O esforço natural é o que está dentro das posses e da força de cada um. Não é bem um esforço, basta ser natural. O esforço natural é tudo que o vivente faz sem sacrifício, para o bem de si mesmo. Portanto, essas duas coisas reunidas trazem para o vivente o ponto culminante, resolvido, desejado e decidido. O ponto culminante desejado de quem quer que seja são os seus desejos resolvidos, os seus ideais solucionados. Para chegar ao equilíbrio do bom viver, está no caráter do bom compreendedor, do bom cumpridor do bem para si mesmo, juntando-se o capricho, a persistência com o esforço natural para mais depressa ter as soluções desejadas. A persistência é uma das principais bases para qualquer solução ou resolução. Sem persistência, nada se apura, nada se vence, e quem não tem persistência nas coisas é mal para si mesmo, não vale nada. A persistência é uma das principais bases para uma solução definida. Não havendo persistência, há o fracasso sobre qualquer assunto. O vivente com persistência começa e acaba, e sem persistência começa e não acaba, não chega ao fim. E quem começa e não acaba é porque nada quer de bom. Porque quando se começa uma coisa boa, deve-se chegar ao fim para ver o melhor ainda.
para o engrandecimento de si mesmo. É preciso que leiam com persistência, leiam até o fim a escrituração racional, para serem imunizados. Não comecem a ler o princípio da escrituração e já queiram ser imunizados. Ainda não chegaram ao fim e já querem estar completos de tudo? Não pode ser. Que o vivente está no início ou no meio de uma estrada e já querer definir o seu fim. É a mesma coisa que o vivente não conhecer o ABC e já querer ler ou saber sem aprender primeiro. Pois assim é qualquer leitura e qualquer coisa no mundo. Só com persistência concluirão tudo. É que falta nos impacientes persistência para não apregoarem o endurecimento do que pensam que já sabem e vendo de quando em quando que estão descompreendidos de tudo por esquecerem o que já estão cansados de ler. Cansados de ler em meia dúzia de vezes e já se dão por satisfeitos. Não é assim. A escrituração é para ser constantemente lida até que os trechos mais importantes fiquem gravados no íntimo de cada um e saibam o seu conteúdo para si mesmo e para esclarecer aos demais. A leitura não é pobre em argumentos. Pobres são os que leem e, por esquecerem, ficam na mesma, na dura dúvida de um panteão inglorificado. Esquecem, nada sabem, são os inglorificados. É com a constância que se aprendem as coisas. Sem constância, passa despercebida, tudo passa, tudo se esquece. As garantias do além, do racional superior, não são supérfluas. São as garantias dos encantados aí deste chão, bichos dessas trevas, dessa muda solidão, desse museu de sofrimento, nesse museu de padecimentos insuportáveis, nessa trilha de ser material ou de seres materiais. As garantias do racional superior são sólidas, profundamente solidificadas, lapidadas brilhantemente, cristalinamente, sobre todos os pontos de vista. Os confusos, que vivem já confusos consigo mesmo e com as demais coisas, não sabem reparar e notar que nesta escrituração racional não há confusões. Confusões fazem os confusos, por serem já confusos de natureza, vivendo nessa confusão tremenda que é essa vida no mundo em geral, descompreendidos e descompreendendo uns aos outros. É preciso notar bem que a escrituração da imunização racional é o conhecimento de salvação que prova e comprova com bases sólidas, claras e brilhantes para o contentamento e a contemplação dos mais exigentes que existem neste térreo de lama e sofrimento. Eu não sou culpado do grande atraso dos humanos, bichos racionais que, por serem animais, fazem confusões de tudo, confusões naquilo que não existe e onde não devem haver confusões. É preciso notar que bicho é assim mesmo. Por isso, a ciência os qualificou de bichos racionais. Bichos desconfiados, maldosos, confusos, teimosos, geniosos, malcriados e desaforados. Bichos não têm nada que se aproveite. Aparentemente têm, mas aparências não são verdades. É preciso que não façam confusões para não trocar o justo pelo pecador, como costumam a fazer, como é de hábito dos bichos. Isto é uma lição de civismo, do que são, do porquê assim são e do porquê da confusão reinante entre todos e com tudo. Portanto,
Bichos racionais, sejam persistentes na leitura para deixarem de ser bichos e passarem a ser racionais perfeitos pela força da imunização racional. Não é com confusão que se vence, é com justa e o leme real, com a verdade das verdades, com a positividade das coisas. O ver as coisas provadas é uma coisa, o ver as coisas sem provas é outra. Se as coisas não dão provas, está direito que não as admitam, por verem as coisas confusas. Mas ver as coisas provadas e comprovadas para satisfazer aos mais exigentes, onde não existem confusões a fazer, tem que admitir. As confusões são dos bichos, são de vós mesmos, que, de tão moribundos que são, chegam ao ponto de fazer confusões onde elas não existem. Bichos não têm governo, por isso são desgovernados, não governam o pensamento. Muitas vezes, conforme pensam, vão falando erroneamente e depois veem que estavam errados, que eram errados. Isto é muito comum entre os bichos racionais que não sabem o que dizem, o que fazem, nem o que pensam, por serem desregulados. Portanto, na escrituração racional, não há confusões de espécie alguma. Primeiro, porque não é escrita por animal nenhum dos bichos iguais aos demais, para ser interpretada como uma coisa aí do mundo do confuso, e sim um segmento de esclarecimentos dos pontos mais autênticos, mais elevados, para brilhantar os assuntos e satisfazer aos mais exigentes que, quanto mais sabem, mais desaprendem porque esquecem. A vida dos Caifás é cair, cai aqui, ali, acolá, devido à falta dos conhecimentos reais necessários para o equilíbrio de si mesmos. Esses Caifás vivem pelo mundo afora sem saber o que fazem, fazendo papéis ridículos, monstruosidades contra si mesmos e contra os seres humanos. Caifás quer dizer caído por não saber o que faz, com este acúmulo de ruínas, dizendo que este pedestal de angústia é o verídico ser real. Caifás à procura da felicidade e só encontram as ruínas, que é o que se vê nesta fonte de perdidos. O mundo há muito vem nesta agonia. Falam em doce, mas a vida é amarga. E por isso as dificuldades e as lutas não cessam. Todos vestidos com essa camisa do bem e vivendo iludidos com isso. O mal se multiplicando sempre. Há quem diga que o mundo não endireita mais. Há quem diga que tudo sempre irá de mal a pior. Por estarem já desiludidos, por enxergarem que de muito assim vem o mal sempre aumentando mais. Estão desiludidos, não têm mais esperanças de coisa alguma e assim confabulam uns com os outros, a notificar a realidade dos fatos. Quando estes desiludidos virem o conhecimento de redenção universal na imunização racional, o espanto será grande, a surpresa ainda maior e o delírio enorme, porque não esperavam mais melhoras e sim pioras. Sentir-se-ão glorificados, jubilados, com gosto e prazer de viver, dizendo: agora estamos ricos de tudo, não somos mais Caifás aqui dentro deste mundo e não cairemos mais. Fazíamos tudo bom, para o bem, com o nome de bom, com o nome de bem, e tudo sempre ficou no nome, porque nada disto vimos, só vimos o mal, e cada vez tudo a pior. Eis a razão do sofrimento ser reinante
entre grandes e pequenos. E assim, viva a fonte racional, viva o racional superior. Hoje conhecemos o bem verdadeiro. Agora nascendo o pedestal de grandezas angelicais para todos, para as novas gerações que já nascem dentro do triunfo do bem, por tudo e todos estarem desencantados. Já não se trata mais de Caifases. O encanto é uma semelhança da vegetação. São vegetantes, são vegetais, por isso dependem da vegetação para viver. São uns vegetais diferentes dos demais, porque vegetal tem vida, e vida poderosa. Tanto assim é que dá vida ao ser animal. Num certo ponto de vista são iguais. Noutro, o vegetal é mais do que o ser animal e por isso o vegetal não precisa do ser animal para viver. E o ser animal depende dele em todos os pontos de vista, como remédio, como alimento, alimentador, benfeitor e criador, alimentando a criação. Por conseguinte, num certo ponto de vista, o vegetal é mais do que o ser animal. O ser animal, já por ser animal, é miserável e por isso depende de todos os seres para poder viver. Está na vegetação um poderio incalculável, mas o ser animal é descompreendido de si mesmo, devido à grande desregulagem do pensamento, onde não há governo nem fronteira. E vive o ser animal como um bicho bravio descompreendido de si mesmo, atacando a sangue frio as coisas naturais, as obras da natureza, como coisa que soubesse o que faz. A natureza tem vida e dá vida, e por ela ter vida, sente as ingratidões como qualquer outro a quem ela dá a vida. Alimenta e sente, mas o ser animal compreende de maneira tão estúpida que pensa que só o seu ser tem sentimento. Por pensar assim, comete as maiores monstruosidades que redundam em estrangulamento de si mesmos. Julga, pensa que a natureza é um joguete para que façam o que entendem, e a natureza, vendo que está criando monstros, um centro de perdidos que se põe a perder por não reconhecer a sua superioridade, o seu sentimento, o seu poderio diante do ser animal, se revolta contra os animais livres pensadores que fazem grandes confusões com o desenvolvimento do pensamento, com o raciocínio que julgam ter e que em si não existem. Fica a natureza completamente revoltada com os seus habitantes, com os seus monstros e a responder-lhes com terremotos, furacões, tufões, tempestades desoladoras, vendavais arrasadores, faíscas elétricas mortíferas, epidemias, frio e calor de matar e uma infinidade de coisas que provocam o sofrimento de toda a humanidade. Enjaulados neste panteão de misérias, entupidos, intoxicados, comprados, vendidos e as ilusões multiplicando sempre os enfermos para os hospícios. Esta é a direção dos fantasiados que pregam o bem, mas entupidos com tudo isto como num beco sem saída. Nunca puderam sair deste modo de viver, considerando a vida e o mundo como sendo este mesmo, mas nem sempre se conformando com ele, e por isso lutam, sofrem e muitos acabam com a vida por se desiludirem de uma vez. Agora os tempos já são chegados para desvendar, como aí já estão sendo desvendados,
todos os mistérios da vida e do porquê do mundo. Nunca ninguém soube, a não ser agora. Conservam essa vida como outro animal qualquer. Encerravam a vida neste mistério todo sem o poder desvendar, sem o saber desvendar. Viviam igualmente a um vegetal, ou positivamente, inferiormente, por não se conhecerem e por dependerem de tudo para poder viver. E assim teriam que ser até que chegasse o verdadeiro conhecimento de tudo pela escrituração racional. Virtudes? Cadê virtudes? Todas elas estão aqui no tribunal racional para todos que aí estão. Todos que vão sendo imunizados encontram o que não esperavam de bem, multiplicando-se o equilíbrio por terem em si mesmos todo o conhecimento completo do porquê do mundo, do porquê assim são, de onde vieram e para onde vão. E assim, tudo concluído, os textos em resumo e em mãos para o desencadeamento das glórias de si mesmos, quanto mais veem, mais querem ver, quanto mais sabem, mais querem saber, e eu dou a todos mais do que todos querem e precisam. Todos terão os seus desejos concluídos pela escrituração racional. Está por pouco tempo para que todos tenham o verdadeiro conhecimento de si mesmos e de todas as coisas, divulgado com base para o redígio sólido de todos, para o bem viver, porque de mal todos estão cheios há muito. Todos com a tábua da salvação nas mãos, que é a imunização racional. Basta lerem para conhecerem o que é a salvação de todos, para ficarem imunizados, sentirem os seus efeitos ricos de glórias eternamente. Agora é que começam a ficar convictos desta grande realidade em benefício de todos, e vendo que perderam o seu tempo por fazerem interpretações errôneas conforme lhes parecia. A imunização racional não é uma coisa alegórica, não é uma coisa de fantasia. Em fantasias é que se perde tempo sem resultado. A imunização é completamente diferente, independente das fantasias. Nela só há realidades positivas, lapidadas com realce de sua superioridade. Muitos viventes acharão impossível admitir que a salvação esteja no mundo, cada qual com as suas opiniões, com as suas interpretações, por não conhecerem a escrituração e com a mania de atrevidos que dão sempre as suas opiniões, sem saberem se estão certos ou errados. Isto acontece com quem vive a caducar, com quem vive nesta vida de caducos, e só depois de conhecerem a escrituração é que vão chegar às conclusões básicas, ao conhecimento da divulgação, da definição de tudo e de todos, do princípio ao fim. Portanto, o melhor para o vivente é que procure conhecer, por meio da escrituração racional, o princípio e o fim de tudo, para a salvação de si mesmo e de todos. Porque, se não for imunizado, terá que nascer aqui outra vez, por as 7 sementes de sua vida pertencerem ainda ao mundo encantado, e continuará sofrendo muito mais do que já tem sofrido, e só com a imunização poderá embargar esse sofrimento, por chegar ao seu verdadeiro natural, que é racional. Brilha o mundo com a imunização racional, brilham todos com a imunização racional. O mundo e todos entrando no caminho reto do tesouro dos tesouros, de todas as glórias pela elevação da imunização racional e vibrando autenticamente pelas soluções serem todas
de bem e não de mal, com a imunização racional encontrando apoio em tudo que não esperavam, desiludidos que estavam há muito, agora vencendo com as regras gerais da imunização racional, conhecendo integralmente a situação do mundo e todos os seus feitos visíveis e invisíveis. O mundo se tornando um paraíso, como ninguém nunca pôde imaginar nem idealizar, por encontrarem o verdadeiro abrigo e terem o conhecimento da situação de todos definido, vivendo completamente diferente do que viviam, por todos serem imunizados, e o júbilo emanando sobre todos e as linhas da vida verdadeira, realçando sobre a morte embusteira que se afasta. O claustro do mundo não poderia perdurar sempre, como muitos pensavam que a vida fosse esta mesma, que nunca se demoveria desta, a não ser para transformação pior, muito pior do que a presente. Portanto, acaba de chegar no mundo, para conhecimento de todos, a escrituração com suas soluções de sã e perfeita clareza para a interpretação de tudo. A escrituração não é aleijada, como muitos antes de conhecerem pensavam que fosse. Agora estão convencidos que são uns verdadeiros caducos e que caducar assim é triste, mas, de acordo com o encanto, assim tinham que ser, livres pensadores, pensando mais como bichos do que mesmo um liberto do jugo animal. Muitos costumam dizer, talvez esta vida fosse forjada por uma desventura. Nós somos tão desventurados que desconhecemos a nossa origem e não podemos saber de forma alguma como fomos feitos. Sabemos que vivemos, que temos esta vida que não é nossa e por isso perdemo-la de uma hora para outra sem esperar. Não sabemos de que modo ela surgiu, não temos base alguma, tornando-se assim uma vida misteriosa. A origem é misteriosa e o mundo é misterioso, cheios de mistérios que nós nunca poderíamos desvendar. Vivemos aqui à mercê das fracas experiências que nunca puderam nem poderão chegar a desvendar estes mistérios para que possamos conhecer as bases reais dos primitivos corpos da construção e constituição da vida. E assim, muitos pensando deste jeito, fazem os seus comentários mais ou menos equivalentes e dizem: se o erro já vem do princípio, nós temos mesmo é que ser errados, e tudo tem que ser errado. Pois se nós não temos certeza nem da própria vida, tanto estamos com ela como podemos perdê-la sem querer e sem esperar. Libertem-se do jugo amargo com a imunização racional, que o jugo amargo é dos condenados a sofrer e a morrer, que aí viviam sem ter conhecimento de si mesmo para saberem se conduzir e se salvar. O jugo amargo não faz graça. As ilusões fazem de todos uns joguetes embargados pelas próprias ilusões, deixando-se iludir, sentindo-se fracos pelo poder das ilusões, sendo traídos e dominados nesse dilema infernal. A ilusão material é o bicho dominante do reino animal. Só pela imunização racional se libertarão. Acordando em tempo, vão se salvando e ficando desapercebidos das ilusões, mas para isso é preciso ler todos os dias persistentemente, que as ilusões perderão as forças do seu domínio e o vivente, em marcha equilibrada, imunizando-se rapidamente por vencer as ilusões
e não ser dominado por elas. É considerado um verdadeiro desencantado porque passa a ser mais forte do que as ilusões do dominado a dominador e sempre por cima das ilusões. Enquanto iludido, um grande sofredor, depois um grande benfeitor. Portanto, vencem os imunizados e são derrotados os iludidos. Quem conhece os dois caminhos deve seguir o certo e deixar o errado. Seguir o certo para dar certo e tudo ir de bem para melhor. E o certo é o imunizado, salvo eternamente, tem convicção do certo pela consistência da imunização racional dado pelo conhecimento de redenção universal. Só não se imunizará o mais depressa possível quem não quiser. Quem preferir ficar prolongando a espera da salvação de si mesmo por meio de descuidos frívolos, perdendo tempo com ilusões que não dão bom resultado. Assim, leiam diariamente, persistentemente. Isto são máximas de recordações, uma espécie assim de comunhão para os que se descuidam um pouco da imunização racional e têm tanta vontade e necessidade de serem imunizados o mais depressa possível para se considerarem salvos eternamente.